E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero abordar aqui um assunto que é bem recorrente, tem sempre muita gente perguntando, que é sobre travamento do seu PC aí quando você está jogando ou até mesmo quando você está usando o seu sistema operacional. E quais são aí as alternativas, o que você pode fazer para que você consiga então resolver esse problema de vez ou pelo menos tentar resolver, tá? Porque assim, o que eu vou passar aqui pode ser que resolva ou em algumas outras vezes não, porque o problema pode ser um pouco mais sério. Lembrando sempre, pessoal, que o problema pode estar atrelado totalmente à parte de software ou de hardware ou de ambos. Por isso que eu digo que é necessário que você saiba identificar cada ponto, que você conheça o seu equipamento para dizer assim, olha, o meu PC está bom na parte de hardware, então vamos tentar ver pela parte de programas o que pode estar ocasionando o travamento, ou vice-versa, tá galera? Então é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Pode ser um assunto um pouco mais longo, o vídeo pode ficar um pouquinho mais comprido, mas vai ser de muita valia aí para quem estiver passando por um problema como esse. E se você já gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta e entra para os nossos grupos do Telegram, que os links seguem na descrição. Tá bom, galera? Então, depois da vinheta, eu volto e vamos destrinchar aí alguns detalhes, algumas informações para tentar resolver esse problema. Então, vamos embora. Bom, então pessoal, aqui já de volta, a primeira coisa que a gente deve olhar é uma ferramenta que o próprio Windows dispõe, que é onde você vai ter acesso à maioria das informações, né, com o seu hardware, o que está sendo executado, quantas coisas estão em processo, enfim. Então muitas informações você poderá ver por onde? Pelo gerenciador de tarefas. Então é por aqui que eu quero começar, porque é o modo mais simples de que todo e qualquer usuário pode ter acesso e tentar descobrir aí alguma coisa e até mesmo resolver o problema dos travamentos. Então pessoal, o gerenciador de tarefas você pode acessar clicando com o botão direito do seu mouse na barra de tarefas ou pela tecla de atalho aí Ctrl+Shift+ESC. Quando você pressionar, vai abrir uma janela como essa, onde nós temos algumas guias aqui na parte superior, e as principais que eu quero destacar é a guia Processos e aqui a guia Desempenho. Então, galera, vamos começar aqui já direto pela guia Desempenho, tá? Quando você acessar aqui, você vai ter acesso, então, ao teu processador, que é muito importante que você verifique aqui algumas métricas sobre ele. Nesse momento eu posso ver aqui qual é o meu processador, então se trata de um Xeon E5-2666V3, ele tem os seus 10 núcleos e 20 threads, então é um processador bem robusto aí da linha Xeon que vai me propiciar, né, jogar aí praticamente todos os jogos da atualidade e também executar várias aplicações pesadas, que é o que eu faço diariamente. Então pessoal, primeira coisa, tem que saber se o seu processador é um processador bom para jogos. Para isso você pode verificar nas informações do fabricante para o que ele é mais voltado, né? Se ele é um processador aí de terceira geração, de quinta geração, de 12ª, enfim. É sempre legal você ver isso, porque dentro dessas gerações existem algumas tecnologias, algumas instruções que serão muito melhores para os jogos e aplicações atuais do que processadores mais antigos. Sempre verifique também qual a frequência dele, tá? No meu caso, pessoal, para quem acompanha meu canal, sabe que o meu processador aqui está desbloqueado, então eu fiz aqui um Lock Turbo Boost que me ajuda bastante em jogos, então dificilmente eu tenho algum tipo de travamento. Mas, lembrando que o travamento ainda ele pode ocorrer por vários outros motivos que eu vou abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Então veja, pessoal, que agora está em 11, 12% de uso, porque eu estou usando aqui um programa para gravar, certo? Que é o OBS, que está aqui ligado aqui embaixo, e também outras coisas em segundo plano. Aqui do lado direito eu consigo ver a frequência dele, né? O que está sendo usado no momento aqui, ó, 2 ponto e alguma coisa GHz. Esse cara aqui no Turbo Boost, ele pode chegar até 3.5 GHz, que para jogos é muito bom, certo? Então tem que verificar essa questão da frequência. Eu trago vários vídeos aqui no canal da linha Xeon, por exemplo, que são processadores muito legais aí para jogos, que você pode desbloquear um Lock Turbo Boost e ter aí um desempenho melhor ainda, tá bom? Mas não quero ficar muito me aprofundando nesse assunto, porque não é o foco desse vídeo. Então aqui eu tenho como ver
os núcleos deles, as linhas de execução, que são os threads. Então é importante que você veja se está tudo ok aqui, se todos os núcleos estão ativos, estão funcionando. Se não tiver, de acordo com as especificações dele, é legal que você verifique o que está acontecendo, tá? Porque pode ter algumas falhas de sistema de não leitura, mas também pode ser um problema físico no seu processador. Aqui do lado esquerdo nós temos aqui a parte memória, que também é importante que você se certifique. No meu caso eu uso 16 GB de memória do tipo DDR4 e ela está limitada a uma frequência que o processador dá através da unidade de controle de memória dele, que é de até 2133 MHz. Por mais que as minhas memórias aqui sejam de 2400 ou 2666 MHz, elas estão aí restritas ao uso do processador, porque ele só vai ler até 2133, tá, pessoal? Então, o processador ele pode ser um limitador da frequência da memória. Então, você tem sempre que analisar isso e tentar combinar, tentar casar para que fique tudo aí bem equilibrado, tá ok? Então aqui, ó, em uso agora está ali 4.3 GB e tenho aqui 11.5 GB disponível, tá, galera? Então, tá ok, tá normal. Verifiquem também a questão da memória. Aqui, pessoal, nós temos os discos, né, que são os SSDs ou HDs da sua máquina. Então eu tenho aqui alguns. Um problema aí muito comum e recorrente, né, é o problema do disco 100, que isso é um problema que a Microsoft talvez nunca resolveu e nem sei se um dia vai fazer isso, tá, galera? É um problema bem recorrente. Mas o disco 100 ele pode se dar por N motivos, então sempre preste atenção. Então por isso que eu estou mostrando aqui essa janela, então sempre verifique isso. Muitas das vezes é vírus que faz, tá, com que o seu disco fique a 100% de uso, porque ficam lá processos desse vírus e aí você nem percebe quando você vai jogar ou abrir qualquer aplicação, até mesmo que leve, o seu computador trava. Então sempre verifique, principalmente ali o disco que você estará usando para jogos. Pode ser o seu próprio disco local C, onde você fez a instalação do seu jogo, ou em algum HD externo, ou no outro HD que está espetado numa porta SATA da sua placa-mãe, enfim. Aqui você tem acesso a todos eles, ó. Então aqui eu clico em cada um deles e consigo saber como que está a situação. Aqui nós temos a parte de internet, né? Aqui seria a minha interface da internet. Então sempre, se você for jogar um jogo online, a primeira coisa que tem que fazer é investir nessa parte de velocidade de internet. Então, às vezes, o jogo está travando online porque você não tem uma boa conexão. Então, também você deve verificar isso. E aqui, por fim, eu tenho aqui a minha GPU. No meu caso aqui, eu estou usando uma RTX 2060 de 6 GB, que é uma placa de vídeo muito boa e que dificilmente me causa travamento em jogos, até nos mais atuais, porque é uma placa de vídeo não tão recente, mas bem robusta e consegue levar a maioria dos jogos em Full HD acima de 60 quadros por segundo. Então eu não tenho problema com relação à placa de vídeo. Mas aí você vai perguntar, bom, eu tenho um bom processador, eu tenho uma boa placa de vídeo, o meu hardware está tudo muito bom, e por que ainda está travando, né, galera? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui agora para a guia processos. Aqui, pessoal, é uma maneira legal da gente saber o que está sendo processado e mais consumido no seu computador. De repente você fez aí a instalação de algum programa e ele está sendo executado em segundo plano e está consumindo muito do seu processador, da sua memória, enfim. Isso pode afetar nos seus jogos ou em algum programa. Então, pessoal, vejam que aqui, ó, na questão CPU, se eu clicar aqui, ó, tá, ele vai me ordenar aqui por tamanho, né? Ou seja, o que mais está sendo processado no momento. No meu caso, vocês estão vendo que é esse programa chamado MooWalls, que é um programa que eu tenho aqui para colocar esses planos de fundo, ó, né, que são todos animados. Então, ó, ele está consumindo aqui, tá um consumo até muito alto, porque ele fica constantemente aqui executando em segundo plano. Então, né, se eu for jogar, eu já deveria aqui desabilitá-lo, né? Ou eu posso vir aqui na bandeja do sistema, que deve estar aqui no cantinho, eu devo estar com a minha câmera aí em cima, mas enfim, você pode vir aqui com o botão direito e colocar finalizar tarefa. E aí ele não vai mais executar, pelo menos enquanto você joga, se esse for o problema de travamento. Aqui em segundo tem o OBS Studio, que é o programa que eu estou usando para fazer a gravação aqui para vocês. Então é óbvio que eu não teria como parar ele agora no momento. E aí por aí vai, tá? Eu tenho esse aqui, ó, Signal RGB, que é um programa que eu faço aqui todas as cores do meu teclado, né? Que é um teclado mecânico. Então é um programinha que também está sendo executado. Mas eu poderia pará-lo caso fosse ele o problema. Então aqui, pessoal, em ordem, ó, ele coloca, né, do maior para o menor consumo. A mesma coisa você pode fazer aqui para memória. Se eu clicar aqui em memória, ó,
O que mais está consumindo? Novamente, o meu programinha MuWalls, né? Eu tenho em segundo aqui, ó, o Signal RGB, o OBS, o Brave, que é um navegador, só que ele está fechado, então de repente você está jogando e deixou seu navegador aberto lá com 10 abas, vai pesar demais, então feche tudo. Ou seja, galera, nessa janela, quanto mais coisa que estiver consumindo e você puder parar na hora que você vai jogar ou abrir algum programa muito pesado que estava travando, você pode sim, deve fazer isso. Então, no meu caso aqui, eu poderia parar o MuWalls, voltar lá para o meu jogo e ver se o problema de travamento melhorou. Então aqui é uma janela onde você vai fazer uma análise, né, de tudo que está sendo processado em segundo plano, enfim. Inclusive, quando você tem vírus no computador, muita coisa até fica mascarada ou oculta aqui dentro, né, tentando aí usar o máximo de processo possível do seu processador para que, além de causar o travamento, também faça o que o vírus tem que fazer, vai saber lá para o que foi feito aquele vírus em questão. Então mantenha sempre o seu antivírus aí atualizado, caso você use, ou você tem lá o Windows Defender, que já é nativo do sistema operacional. Atualizem sempre, porque todo dia tem vírus novos e o banco de dados deles devem sim ser atualizados para que você fique livre aí, pelo menos dos principais vírus aí, tá bom, galera? O vírus pode sim consumir muito. Em últimos casos, se isso não resolver, você pode até mesmo formatar o seu computador, porque tem muitos vírus que acabam se enraizando tanto no sistema, e se você já não formata há muito tempo o seu computador, é até recomendável que você faça isso, e aí depois você instala tudo novamente e verifique se seu jogo ali, né, voltou a destravar, voltou a ficar normal como era antes. Bom, pessoal, então depois dessas dicas aí do gerenciador de tarefas, outros dois programas que você pode instalar para você fazer algumas verificações. Eu sempre estou usando, a maioria da galera que usa o computador para jogos também provavelmente deve ter instalado esses programas, mas se você é novo nisso e nunca fez esse teste, tá aqui, ó. Dois programas que são gratuitos, que você pode baixar aí facilmente, só você digitar no Google. O primeiro aqui é o CPU-Z, tá? E o segundo é esse aqui, que é o HW Monitor, que é um programa aqui para verificar todas as temperaturas, né, dos componentes aí da sua máquina. Começando aqui pelo CPU-Z, galera, esse programa aqui ele é um programa que vai te trazer todas as informações aí do seu processador, que também já tinha lá no gerenciador de tarefas, mas aqui a gente consegue ver com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de detalhes. Ela te mostra aqui, ó, na guia Mainboard, qual a sua placa-mãe, qual a revisão, qual a versão do BIOS. Você pode ver aqui também na guia Memory se o teu Dual Channel está funcionando, se está tudo ok aqui, está reconhecendo as duas memórias, qual a frequência dela. No meu caso aqui você pode ver, ó, que a minha frequência está pela metade, é normal que mostre assim, ou seja, então a minha frequência máxima eu tenho que dobrar esse valor, que vai para 2133, então eu também estou vendo que está ok. Aqui também ela tem uma guiazinha chamada Graphics, que vai te mostrar aí informações e detalhes da sua placa de vídeo, mas se você quiser mais detalhes, você pode instalar o GPU-Z, que também você encontra facilmente aí na internet. E aqui, pessoal, o que eu quero falar principalmente é sobre essa guiazinha, guia Bench, que é uma guia de benchmark que tem aqui no programa. Não é um benchmark tão aí profundo, tão pesado, que vai testar de forma muito forte o seu processador, mas já é um programinha que vai te trazer aí, através de algumas métricas, uma informação bem legal com relação a isso, tá? E por isso que é necessário que você esteja aqui com o HW Monitor também ligado ao lado, para que você possa ver aí as temperaturas. E sim, a temperatura do seu computador, galera, pode ocasionar travamentos. Isso é muito comum acontecer. E temos que levar em consideração a temperatura ambiente, tá? Porque se você mora aí numa região muito quente, é claro que você poderá ter maiores problemas do que quem tem aí, mora em lugares que tem uma temperatura muito mais amena. Então, por exemplo, no dia de hoje aqui, eu acredito que deve estar uns 16, 17 graus. Então, um dia relativamente frio, tá? Mas quanto mais calor, claro que isso também vai afetar. E também, né, pessoal, com relação ao seu gabinete, se ele tem uma boa refrigeração, se ele tem um bom espaço, né, se o airflow, o fluxo de ar dele está feito da maneira correta, adequada, né, entre tantas outras informações que você deve ver. Ou se você usa aí uma bancada externa, né, eu tenho aqui também do meu lado, se eu uso ele de forma externa, então toda essa questão da temperatura ambiente tem que ser levada em consideração juntamente com a refrigeração que você investiu lá dentro, tá bom? Então, pessoal, aqui digamos que o meu computador está em idle, ou seja, ele está parado
apenas usando o programa de gravação. Então aqui, ó, a gente já consegue ver, galera, no programa do HW Monitor, algumas informações bem importantes, tá? Então a minha placa-mãe aqui é uma Huananzi X99F8, que é uma placa high-end, vamos dizer aí, das chinesas, e aqui eu tenho todas as voltagens, né? Ou seja, as tensões que estão sendo aplicadas aí nos componentes. Mas eu quero pegar mais aqui na temperatura. E da temperatura da placa-mãe, a gente tem aqui, ó, o System, o TM-PIN, o 01, o 05, o 06, o 0, enfim. Você pode ter várias numerações aqui desse TM-PIN, que nada mais são do que sensores espalhados na sua placa-mãe para poder fazer algumas medições. Só que existem algumas placas-mãe que não têm todos esses sensores e o programa do HW Monitor vai colocar um valor aleatório. Então muita gente que abrir aqui vai se espantar com algumas temperaturas. Olha aqui no meu caso aqui, ó, o TM-PIN 8. Veja que ele está a 111 graus. É claro que isso aqui não é verdadeiro, até porque se tivesse a 111 graus, talvez a placa-mãe já estaria até queimada aí por estar usando aí há muito tempo nessa temperatura. Mas o programa, ele tem esse campo que ele é obrigado a jogar uma informação aleatória. Então, se lá onde ele tem que fazer a leitura, na placa-mãe, não tem o sensor, ele joga um valor qualquer. E como que você vai saber então qual que é aqui que está funcionando? É simples. Voltando aqui para o programa do CPU-Z, a gente vai fazer aqui o que a gente chama de estresse de CPU, né? Então se eu clicar aqui, ó, vou clicar, ele está automaticamente já estressando. E ao estressar, a gente pode notar aqui, ó, se alguma temperatura vai subir, né? Pelo que eu percebi aqui, ó, aqui está se mexendo aqui embaixo, ó, que é a TM-PIN, inclusive até essa daqui, ó, que está, né, que eu disse que está errado também, foi para 112, mas isso, como eu disse, é o programa que está colocando aleatório, mas veja, ó, que agora aqui, essa daqui, ó, que é a principal, está em 38, 39 graus, tá? Porque eu comecei a fazer um estresse. Então, beleza, tá, pessoal? Então aqui você vai ver as temperaturas. E ao mesmo tempo aqui no programa também é legal que você veja, né, a temperatura, principalmente do seu processador. Veja que o meu processador aqui, ó, ele está agora a 52 graus, né? Teve uma máxima de 52 e uma mínima aqui de 20 e pouco. Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma coisa chamada tempo de estabilização da temperatura. Então, quando você faz um estresse aqui, é legal que você aguarde pelo menos aí de 5 a 10 minutos ou até que você perceba se aquela temperatura se estabilizou, se ela parou ali de ficar crescendo a cada alguns segundos, né? Por exemplo, a minha que está aqui, ó, a 53 graus agora, ó. Então é legal que eu mantenha esse teste por algum tempo para ver se ela vai passar aqui de 55, de 60 graus, né? Você tem sempre que verificar na especificação do processador, pelo fabricante, qual que seria a temperatura máxima suportada pelo seu processador. Mas é claro que isso não é um indicativo de que você vai ficar nessa temperatura. Se, por exemplo, esse meu processador, pelo fabricante, ele pode aguentar até 90 graus, não significa que eu vou usar ele em 90 graus e ficar aqui tranquilo. Claro que não. É o máximo que ele pode chegar. E aqui, mais uma vez, essa temperatura aqui, ó, ela tá boa, tá ótima, tá? 54, 55 graus. Dependendo do processador, a temperatura em estresse, ela pode sim ser mais alta pela quantidade de núcleos, pela frequência dela. Tem processador que vai normalmente trabalhar numa temperatura maior do que essa que vocês estão vendo. Tem processador que é normal trabalhar a 70 graus. Tá? Outros a 75, o que não pode é ultrapassar muito o limite do fabricante, tá? Ou ficar nele durante muito tempo. Então aqui no meu tá ok. E por que tá ok também? Porque eu tenho um bom air cooler. Então você tem sempre que verificar qual o TDP do seu processador e qual o TDP do air cooler que você está comprando. Então o air cooler que eu estou usando aqui, ele tem um TDP de 130 watts. E o meu processador ele tem um TDP máximo, ou seja, ele pode chegar até 135. Então, se isso estiver de acordo, dificilmente você vai ter um problema de temperatura no seu processador, porque você está usando um bom air cooler adequado para o TDP do seu processador. E outra coisa muito importante também é a pasta térmica. Parece que não, mas a pasta térmica, quanto maior a condutividade dela, melhor também vai ser aí o processo de refrigeração, a troca de calor entre o dissipador de calor do seu air cooler com o die ali, ou seja, a superfície metálica do seu
processador, tá bom, pessoal? Então veja que eu estou conversando aqui com vocês e ali tá se mantendo a 54 graus. Tá ótimo, galera, ó. Ele teve uma máxima de 55, então tá tudo de acordo com o meu processador e o air cooler está conseguindo levar ele de boa. Então a questão da temperatura, ela é muito importante, tá? Uma vez que você fez esses testes aqui, maravilha. Mas falta um detalhe ainda muito importante, tá, pessoal? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu tenho que detalhar para vocês. É importante que vocês saibam sobre isso. Vamos supor que você comprou uma placa-mãe aleatória e um processador aleatório para ela. Você não se preocupou muito em saber se aquela placa-mãe tem um bom setor de VRM para aguentar o consumo elétrico do seu processador. Então, de repente, você pode ter um consumo elétrico do processador, porque ele gera esse consumo mais alto, e o VRM da sua placa-mãe não conseguir fazer uma boa filtragem de energia para o processador. Então, de repente, às vezes o processador está até numa temperatura até que legal, só que o VRM da sua placa-mãe não está conseguindo entregar uma boa energia para ele. Então você vai acabar torrando ali a sua placa-mãe no VRM e o seu processador, consequentemente, vai ter que baixar o desempenho dele, vai ter que baixar a frequência para que ele não queime, porque isso é uma questão de segurança do processador. Se ele vê que ele está aquecendo demais, automaticamente ele vai baixar a temperatura dele, diminuindo as frequências, e aí você vai perder desempenho em seus jogos, tá? Então verifique sempre se o seu processador é compatível com a sua placa-mãe na questão de consumo elétrico, se ela consegue aguentar a potência máxima do seu processador, tá bom, galera? Então, vou dar aqui um stop, ó. Agora parou aqui de estressar, pode ver que as temperaturas vão começar a cair aqui, ó, principalmente aqui do processador, ó, veja que agora ali tá já 41, 40 graus, então tá tudo ok, beleza? Vamos pro próximo passo aí. Bom, galera, já com o próximo programa que eu quero mostrar aqui para vocês, mas antes, eu só esqueci de falar um detalhe anterior, que foi com relação ao seu air cooler. Outra coisa que pode fazer com que esquente o seu processador é se o seu air cooler não estiver bem encaixado, tá, galera? Se tiver pelo menos, dependendo do seu air cooler, se ele for parafusado, ou se ele tiver aquela presilha, enfim, se uma dessas daí não tiver bem presa, tiver quebrado uma sapatinha, alguma coisa, isso vai ocasionar também aquecimento, tá? Então, às vezes é até legal você desmontar ele, né, verificar se está tudo ok nas travas, colocar novamente, ou parafusar, né, trocar pasta térmica, enfim. Então eu esqueci de falar isso, verifiquem o encaixe do seu CPU cooler, air cooler ou water cooler no seu processador, beleza? Bom, outra coisa aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é você testar a sua placa de vídeo para verificar a temperatura dela. Existem vários programas que você pode fazer um estresse na placa de vídeo. Esse daqui é um dos mais conhecidos aí, que é o chamado Furmark. Você pode baixar também facilmente na internet. Depois que você baixar, galera, você vai ver que aqui tem algumas informações, mas principalmente você vai mexer aqui na resolução. No meu caso aqui, a minha placa de vídeo, eu vou deixar para fazer o teste em Full HD, que é o 1080p. Se a tua placa de vídeo for um pouco mais antiga, roda em uma resolução menor, em 720p, né, ou seja, no HD, você muda aqui para HD e assim por diante. Mudou aqui, você vai clicar aqui, ó, em GPU Stress Test, e aí você vai fazer uma verificação da sua placa de vídeo. Eu só não vou clicar agora, pessoal, porque pode ser que acaba travando aqui, né, enquanto eu tô falando com vocês, porque vai forçar demais e eu não quero fazer isso. Mas vai ficar uns gráficos aí na tela, forçando a sua placa de vídeo, e você vai ali olhar principalmente na questão da temperatura dela, também da frequência, se está tudo ok, quando ela está em 100%, se ela está conseguindo atingir a frequência máxima dela. Verifique todos os parâmetros da sua placa de vídeo, se está de acordo quando ela está em estresse, tá? Porque isso é muito importante. Não é só a temperatura, porque ela pode estar 100%, a temperatura está ok, mas ela não está conseguindo atingir o clock máximo dela por algum motivo. De repente pode ser algum defeito na própria placa de vídeo. Então isso também você vai perder desempenho em jogos, de repente pode até ocasionar um travamento, porque ela não está dando o máximo dela. Mas a questão da temperatura, claro que é muito importante. Então, se ela aquece demais, é lógico, a mesma coisa que o processador. A GPU também é um processador interno que tem na placa de vídeo, e ela vai ter que baixar a frequência, onde você vai perder desempenho no jogo, para ela evitar de queimar, tá, pessoal? Porque se ficar durante muito tempo, né, você vai ver que ela vai começar a dar travamentos. E também perceba a rotação da ventoinha dela, porque se ela está aquecendo, normalmente a ventoinha também, a partir de uma temperatura, vai começar a aumentar a rotação a fim de tentar resfriar. E isso também você pode fazer manualmente
pelo programa, por exemplo, o MSI Afterburner, você pode usar esse programa para controlar as ventoinhas aí da sua placa de vídeo para tentar refrigerar de melhor maneira. Vai ficar um pouquinho mais barulhento? Que se lasque, galera, é muito melhor você perder ali uma ventoinha, reduzir o tempo de vida útil dela, vamos dizer, do que perder aí a placa gráfica, né, o chip gráfico da sua placa de vídeo. Então, você pode sim, de repente ali bateu 70 graus, coloca a ventoinha para rodar a 100% ou 90%, o que você achar melhor, contanto que ela consiga ter um melhor resfriamento, que ela consiga atingir pelo menos aí 70 graus, no máximo 75 graus, mais do que isso começa já a ficar meio preocupante, tá, pessoal? Então, basta você clicar aqui, esperar o tempo de estabilização da temperatura, deixa ali pelo menos uns 10 minutinhos, 15, e vai olhando e verifica se está tudo ok também com a sua placa de vídeo. Bom, a próxima dica que eu quero dar para vocês agora é com relação a gargalo, tá? O que seria o gargalo, galera? A gente costuma mais aí fazer referência entre processador e placa de vídeo. Então, não adianta, por exemplo, você ter um super processador, né, com uma frequência bem alta e uma placa de vídeo, né, bem inferior, mais abaixo, ou vice-versa. Você tem uma placa de vídeo muito forte para um processador muito fraco. Então, nessas duas situações, com certeza você vai ter problema de travamentos, ou você vai ter stutterings, ou você vai ter ali que o jogo vai crashar, vai fechar o jogo do nada, porque está tendo um gargalo muito grande. Dá para jogar fazendo algumas configurações? Dá, porque se a sua placa de vídeo ali for muito forte para o processador, você vai ter aí que fazer algumas reduções gráficas dentro do jogo, vai ter que mexer na resolução de forma sempre a equilibrar. E mesmo que o seu caso não seja gargalo, que esteja totalmente equilibrado a sua placa de vídeo com o seu processador, ainda assim você deve saber fazer uma boa configuração dentro do jogo. Se você vai jogar na qualidade alta, se você vai jogar no ultra ou vai jogar no baixo, também vai depender do tipo de jogo. Jogos competitivos, por exemplo, como o CSGO, a gente sempre costuma deixar na qualidade baixa, porque em jogos como esse a gente busca não a qualidade gráfica, mas uma melhor fluidez, né? Um melhor FPS, quadros por segundo. Então eu não preciso exigir tanto aí de qualidade gráfica da placa de vídeo, tá? Então são configurações que você pode fazer a fim de melhorar. Mas quando eu me refiro a gargalo e você quer saber se você está tendo algum gargalo, nós temos esse site aqui. Eu vou deixar o link aí, pessoal, na descrição ou no comentário fixado para vocês acessarem, tá? Então nesse site aqui, galera, você vai vir aqui, ó, e vai colocar o seu processador, tá? Ou você procura na lista ou você simplesmente vai escrever aqui, ó. Então vou colocar aqui o meu, ó, E52666V3, ó, tá aqui, ó. Só que o meu está com Lock Turbo Boost, que ajuda a melhorar aí o desempenho, tá? Mas independente disso, se ele estiver em estoque também você vai saber se está ou não com gargalo. Aqui você vai clicar para colocar aí qual é a sua placa gráfica. A minha aqui é uma 2060, tá? Então eu vou escolher ela. E aqui também a resolução vou deixar em Full HD, que é o mais recomendado para minha placa. E vou clicar aqui, galera, ó, para processar o cálculo. Aí você vai aguardar, carregar, vai descer aqui um pouquinho, ó. E vai mostrar, ó, se tiver aqui no inglês, o botão direitão, traduzir para o português, ele vai traduzir, mas aqui no gráfico eu já consigo ver que eu tenho apenas 2% de gargalo. Então, pessoal, de 2%, digamos que até 10% é uma porcentagem muito pouca. Até 10% dá para você levar de boa. Acima disso, aí já é um caso a se pensar. Você vai ter que tentar, pelo menos aí mudar a resolução, porque aqui no meu caso foi feito em Full HD, mas aí no seu caso, se tiver um gargalo muito alto, você pode reduzir de repente para HD para ver se esse gargalo diminui. Se mesmo assim ficar ruim, não diminuir e travar, aí já é caso para você pensar em uma troca, em um upgrade na sua máquina, tá? Daquilo que estiver dando o gargalo. Se a sua placa-mãe aguentar um processador melhor, você faz isso. Se não, você troca a placa de vídeo. Então aqui ele me mostra, ó, esta configuração tem 2% de gargalo da placa gráfica. Tudo menos de 5% não deve se preocupar com grandes gargalos. Eu falei 10% porque mesmo com 10 ainda dá para levar de boa,
porque eu já fiz testes e tudo bem, tá, pessoal? Aí tem aqui algumas soluções, tem várias dicas bem legais, que eu não vou ficar lendo aqui, mostrando para vocês tudo, mas esse site de algumas dicas. Mas o principal é você olhar aqui o gráfico e saber se está tudo ok aí na questão de gargalo, que é muito importante. Muita gente que é mais leiga, de repente não sabe aí fazer a compra de um kit completo, não sabe aí o que vai combinar com o que. Ah, eu comprei ali um Ryzen, por exemplo, 5600, mas não sei qual seria a melhor placa gráfica para ele. Então, se você já tem o kit, vem aqui e coloca aí qual placa de vídeo você gostaria de ter e verifique a questão do gargalo. Beleza, galera? Então tá aí, ó, um sitezinho bem legal aí para vocês acessarem e verificar aí a condição do gargalo na sua máquina. Bom, galera, outra questão também muito importante aí com relação à placa de vídeo são os drivers, tá? Se você tem aí a sua placa de vídeo, seja ela da Nvidia ou da AMD, é importante que você sempre verifique a questão dos drivers. Se aquela que você está usando tá ok, está funcionando em todos os jogos, você não está tendo travamento, deixa quieto. Mas se você perceber que tem algo errado com a sua placa de vídeo, né, uma das dicas que eu dou é você fazer a atualização. Então, ou pela Nvidia, você pode vir diretamente aqui no site, né, coloca no Google aí, baixar drivers Nvidia, você vai cair aqui, vai buscar a versão mais atualizada da sua placa de vídeo. Então, no meu caso aqui, ó, eu poderia vir, ó, a minha aqui já tá até na certa, ó, que eu baixei há pouco tempo, ó. Então aqui eu já coloquei 20 Series, né, que a minha é a 2060, coloquei aqui também, o Windows 10 64, tudo certinho, ele vai procurar a versão mais atual de driver, eu posso baixar, instalar e verificar se o travamento nos jogos deu uma melhorada, se parou de travar, porque às vezes é um simples problema de driver, você fazendo uma atualização ou de repente você revertendo algum driver, porque acontece muito de você colocar um driver atualizado, né, e ele não se dá muito bem com alguns jogos, não vão ser com todos, mas tem jogo que é mal otimizado, não se dá muito bem, né, com aquele driver daquela placa de vídeo e ele funcionava de repente com um driver anterior. Então você às vezes precisa instalar até mesmo um driver mais antigo para algum determinado jogo, então sempre prestem atenção. E se você usa da AMD, a mesma coisa, ó. Você vem aqui no site da AMD, na questão aqui dos drivers, você pode baixar o Adrenalin, que ele vai fazer uma atualização automática, já vai ficar o aplicativo, assim como o da Nvidia na sua máquina, sempre sendo executado em segundo plano aqui na bandeja do sistema, e aí ele sempre vai procurar por atualizações. E aí você que vai decidir. Se não, você pode vir aqui, ó, assim como na Nvidia, você vem aqui e faz a busca da sua placa de vídeo, e aqui na AMD também, ó, você vai buscar qual a sua placa de vídeo e instalar e baixar aí, tá bom, galera? Então aqui a questão dos drivers também é muito importante para corrigir problemas de travamento em jogos. Bom, pessoal, ainda sobre placa de vídeo, vamos supor que você trocou aí de placa de vídeo ou você está tendo problema com algum driver. É sempre legal, galera, você desinstalar o driver que está com problema na sua placa de vídeo de maneira completa, e por isso eu recomendo esse programa que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como você faz para desinstalar totalmente os drivers da sua atual placa de vídeo, que é o programa DDU Uninstaller, tá? Então quando você baixa, você tem esses arquivos e esse aqui é o principal. Então ao dar um duplo clique aqui, ó, pessoal, né, que é o aplicativo mesmo, vai abrir essa janelinha aqui. E aqui, pessoal, né, sempre é interessante, antes de você desinstalar aí, antes de você clicar em qualquer opção, você colocar o seu computador para iniciar em modo de segurança. Porque aí no modo de segurança ele vai iniciar o seu Windows sem nenhum driver ali ativo da sua placa de vídeo. Aí você vai ter a possibilidade de desinstalar tudo, porque com algum driver dela em funcionamento, é claro que ele não vai desinstalar da sua máquina. E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui, ó, no menuzinho Opções, e aqui, ó, vai marcar esta caixinha, que a minha já está marcada, que eu costumo deixar, que é mostrar a janela em modo seguro quando executar. Então, ó, como aqui já está marcado, eu vou fechar e vou fechar o programa. Quando eu abrir novamente, ó, ele já vai cair nessa mini telinha. E aqui, deixa eu fechar isso aqui novamente, aqui, ó, você vai ter que vir clicar nessa opção normal, colocar aqui no modo seguro, e aí você vai, ó, reiniciar no modo seguro. Depois que você reiniciar no modo seguro, ele vai carregar o programa novamente. Então, quer ver, ó, vou fechar ele aqui, vou abrir novamente, vamos colocar aqui OK. Aqui está no normal, ó, vou clicar em iniciar. Na verdade, ele vai voltar assim, ó, quando você reiniciar a máquina em modo seguro, ele vai cair aqui nesta tela. E aqui você vai selecionar, ó, GPU, ele já vai achar, no meu caso aqui é Nvidia,
e aí você vai aqui, ó, limpar e reiniciar. Isso se você quiser colocar drivers novos da sua placa de vídeo. Se você for trocar de placa de vídeo, você coloca nessa opção, ó, essa aqui, ó, limpar e desligar. Que ele vai limpar, desligar, aí você vai tirar aquele seu hardware, colocar o novo, a nova placa de vídeo e aí instalar o driver normalmente, tá, pessoal? Então esse programinha aqui para desinstalar os drivers que supostamente estariam com problemas é o melhor que tem, tá? Então eu indico bastante ele. Só digitar no Google aí DDU Uninstaller também que você vai achar. Agora, pessoal, aqui no Windows, tá? O que você também pode fazer, que é algo também bem básico, são algumas limpezas, tá? Mudar algumas coisas na questão de configuração, enfim. Primeira coisa que você pode fazer aqui é limpar ali os arquivos temporários, que eles também podem impactar em algum tipo de travamento, alguma coisa que esteja em execução, enfim. Então, ó, bate um Windows R aí que vai abrir o executar, joga lá porcentagem, escreve temp e porcentagem novamente. Essa dica aqui é do tempo da minha avó. Aí você dá um Enter, vai abrir essa janela, você vai dar um Ctrl A para selecionar toda essa bagaça, vai apertar Shift Delete para que ele já vá diretamente aí ser excluído de maneira permanente, que não vá nem para a lixeira. Então eu clico aqui em cima, ó, e pronto, tudo vai ser deletado. Se alguma coisa não for, ó, como é aqui no meu caso, é porque esses arquivos aqui estão em execução. Então você marca essa caixinha e coloca aqui, ó, ignorar, tá? Mas o restante ele já eliminou aí para você, que vai corrigir talvez alguns problemas, tá? Não só de jogos, mas também de alguns programas, ok? Daqui a pouco lá ele vai terminar. Enquanto isso eu vou deixar aqui ele minimizado. Bom, pessoal, outra coisa também que você deve fazer, tá? Principalmente para quem joga aí online, alguns jogos. Por exemplo, estou aqui na Steam. Então aqui na Steam, galera, eu posso pausar algumas atualizações automáticas. De repente você está jogando aqui algum jogo, ó, e aí outro jogo em segundo plano está fazendo atualização. Isso pode aí acarretar em travamentos, porque alguns jogos são online, e aí você vai ter que dividir a sua internet com a atualização de outros jogos, e isso pode ficar aí meio ruim. Então, por exemplo, aqui eu cliquei, ele estava lá já fazendo a atualização, eu cliquei para pausar. Posso fazer também com outros, ó, botão direito, esse aqui tá normal, já tá atualizado, o GTA tá atualizado, mas se tiver para atualizar aqui, ó, você dá um pause, tá, pessoal? Então pause as atualizações automáticas da Steam ou de qualquer outra plataforma de jogos que você tenha no seu computador, porque como eu falei, isso aqui pode impactar na questão aí da internet, né? E aí você pode ter travamentos durante os jogos também. Bom, outra dica, pessoal, de Windows aí, se o seu computador não é tão robusto assim e você quiser dar uma melhorada nele, que aí refere-se aos efeitos visuais, porque esses efeitos também carregam muito o sistema, mas digamos que o seu computador seja um pouco mais antigo, tá, pessoal? Não tenha tanta potência, então façam isso aqui que não custa nada, ó. Entra no Windows aí, no menu iniciar, digita Performance e você vai vir aqui, ó, ajustar a aparência e o desempenho do Windows. Então você clica aqui, ó, vai abrir essa janela e você vai clicar nessa opção, ó, ajustar para obter o melhor desempenho. Se eu clico aqui, todas essas caixinhas de efeitos visuais serão desmarcadas. Vai ficar uma coisa mais seca, não vai ficar tão bonito o design do seu Windows, vai perder transparências, esmaecimento de janelas, entre outras coisas, mas isso vai acabar ajudando no desempenho da sua máquina. Então, se a sua máquina é mais antiguinha, mais capenga, então usa essa terceira opção, aplica, dá um OK e volta lá para o jogo ver se melhorou. Na verdade, você vai ter que fazer um resumo de tudo que eu estou falando nesse vídeo, tudo aquilo que eu falei, você vai aplicando naquilo que der, vai vendo quais são aí as causas dos travamentos, de acordo com o que eu falei, e vai fazendo os testes. Então tá aí mais um que você pode fazer para melhorar o desempenho do seu sistema operacional e que isso aqui não afete também, eventualmente, algum jogo, tá bom? Outra coisa também, galera, que vocês podem fazer com relação à energia, tá? Não são todos os PCs que isso vai estar habilitado, tem uma forma de habilitar, mas se você entrar lá e não tiver, façam somente o que eu for mostrar aqui, tá? Então abre novamente aí o iniciar, digita energia e procura por isso aqui, ó, escolher um plano de energia. Ao clicar, você vai ser jogado aqui para a janela, né, do antigo painel de controle. Veja que o meu aqui está no equilibrado, que é o que a maioria já vem, tá? E de repente você vai ter essa opçãozinha aqui, ó, mostrar planos adicionais, tá? Clicando aqui, você vai ter alto desempenho. Isso aqui vai consumir um pouco mais? Vai, mas vai tentar melhorar também o desempenho da sua máquina. Aí você vai marcar essa opção e ok, já está marcado, você vai começar a usar agora a sua máquina em um alto desempenho, um desempenho melhorado aí, vamos dizer,
para ajudar na questão também dos jogos, tá, galera? Não que isso aqui vai fazer toda a diferença, mas pode sim, né, ajudar em algo, tá bom? No meu caso aqui, não vai fazer tanta diferença, então por isso que eu mantenho no nível equilibrado, tá ok? Mas é uma opção também que vocês podem tentar. Outro detalhezinho que também você tem aí no seu Windows, no Windows 10, por exemplo, no Windows 11, é aquele famoso modo jogo, que ele pode estar ativado, geralmente ele já vem ativado quando você acaba de formatar, e por incrível que pareça, em algumas situações o modo jogo, né, que já é propício para isso, ele pode também causar travamentos. Então você faz um teste, você entra no seu jogo com esse modo ativado ou com ele desativado e verifica qual é melhor. Para acessar, vai apertar o Windows I, vai entrar aqui na janela de configurações, vai vir aqui em jogos e aí você vai verificar se o seu modo jogo está ativado. Clicando aqui, ó, modo de jogo. O meu está desativado porque eu optei por isso, porque eu não percebi diferença com isso aqui ligado ou desligado, pelo menos na minha configuração, mas pode ser que para você esse método aqui, ó, ativado, pode ser que melhore aí nos jogos, tá bom? Então faça o teste, faça com ele ativado ou desativado e veja o que acontece. Eu vou até deixar agora ele ativado aqui, porque também como não faz muita diferença no meu caso, então vou deixar ele ativado lá agora. Bom, e por fim, galera, né, eu falei uma parte do vídeo aí sobre antivírus e você fazer uma limpeza. Bom, se você for usar dos gratuitos, você tem aí o Kaspersky, né, a versão gratuita dele, que é um dos melhores. Eu uso aqui o Panda, tá, o Panda Free, que é o gratuito, que também ajuda bastante. Esse é um antivírus gratuito que eu recomendo, ou o Kaspersky ou o Panda, tá, pessoal? Eu sempre uso esses dois. E outro que você pode usar em comunhão com ele, que não dá problema, não dá conflito, pelo contrário, isso daí vai até acabar complementando o seu antivírus, que é um anti-malware. E o melhor e mais conhecido de todos aí é o Malwarebytes, tá? Eu também tenho instalado aqui. De vez em quando eu peço para ele fazer uma varredura na minha máquina. É a versão gratuita também. Se você quiser e puder comprar, até melhor, que ele tem um banco de dados aí maior e tem mais atualizações. Mas os gratuitos já conseguem também ser bem eficientes. E é claro também, prestar muita atenção aonde você acessa, no que você clica, para você não ficar infectando aí o seu computador na hora que você instala um programa. Se o programa permitir que você instale de maneira offline, melhor ainda. Se não, você busque por aquele programa na internet standalone, como a gente chama, ou offline, que você já tem um instalador que você não precise instalá-lo com a internet ligada. Também é uma maneira de você evitar de pegar vírus, tá? Então a questão do vírus é muito importante, porque se o seu computador estiver infectado, vai atrapalhar em tudo, né? Não só nos jogos, mas nos seus aplicativos, vai ficar tudo bagunçado, vai ficar processo em segundo plano que você nem vai perceber, porque eles geralmente ficam ocultos no sistema, dentro da pasta System, enfim. O vírus sempre foi e sempre vai ser um problema nas máquinas, então verifiquem sempre essa questão, tá, pessoal? Usem antivírus gratuitos, de vez em quando façam uma varredura com malware, que isso vai ajudar bastante também. Bom, e para finalizar, galera, tá? Tem uma última dica aqui também de Windows, que é, às vezes ele tá meio travado, você vê que algumas coisas não estão carregando direito ali na barra de tarefas, o que você faz? Volta lá para o gerenciador de tarefas, dá o Ctrl Shift ESC. Aqui nessa lista, pessoal, dos processos, você procura por Windows Explorer. Tá? Às vezes você reiniciando o Windows Explorer pode corrigir algumas coisas sem que você tenha que reiniciar a sua máquina, ok? Eu não vou fazer agora aqui no meu porque eu estou gravando, tem coisa em processo, mas basta você clicar aqui com o botão direito sobre ele e colocar finalizar tarefa. Automaticamente ele vai finalizar e vai reiniciar já essa tarefa, talvez já corrigindo alguns problemas, ok? E por último, né, galera, para falar a verdade, a última coisa seria formatar a sua máquina. Se o teu sistema operacional está bugado com algum problema aí, que está dando travamento em jogos, então é sempre legal de tempo em tempo você dar uma formatada, né, que dá uma limpeza geral, instala só aquilo que você quer novamente, que é muito válido. A manutenção ali também preventiva dos seus equipamentos, né, sempre mantenha tudo bem limpinho, pasta térmica trocada, verifique as temperaturas, enfim, tem muita coisa sempre que você tem que ver, tanto na parte de hardware quanto de software. Então nesse vídeo eu sei que ele ficou longo, mas eu tentei reunir as principais causas de travamentos em jogos, tá? Pode ter mais? Claro que tem mais, inclusive eu fiz um vídeo aqui há uns 2, 3 anos atrás também, que tem bastante visualização, que eu ajudei muita gente aí, passando outras coisas sobre travamento de jogos, mas nesse aqui eu quis focar mais
nessas que eu passei, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Se você tiver aí um computador que está passando por esse problema, tente fazer algumas práticas do que eu passei aqui que talvez possa resolver. Se não, em últimos casos, tem que mandar para uma assistência ou fazer upgrade ou sei lá o que. Tá bom, galera? Então, tentei ajudar aqui. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixa aquele seu like para fortalecer aqui a comunidade, se inscreve no canal, ativa a sineta e entra para os nossos grupos do Telegram. E dá uma olhadinha na descrição que tem bastante vídeo, bastante dica, tem muitos produtos legais que eu estou sempre indicando no AliExpress, aqui no Brasil, tá tudo na descrição aí para vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!